Esse é o Costurando as Pontas, um podcast para falar sobre moda, negócios e tudo que envolve empreender nessa área. É um espaço para falarmos com especialistas e empreendedores para tirarmos aquelas dúvidas sobre o nosso negócio que nem o Google e nem o ChatGPT conseguem responder. Um podcast feito pela Bive para os nossos associados, confecções e para quem trabalha ou se interessa por moda. Hoje, vamos bater um papo sobre o que muita gente enxerga como um mal necessário: bancos e seus serviços. Mas queremos mudar um pouco essa imagem do banco e mostrar como ele pode ser um grande parceiro estratégico para nós, empreendedores, e como a gente pode tirar mais vantagem deles. Além disso, a gente quer falar um pouco mais sobre meios de pagamento, de uma forma bem transparente, para entendermos bem os serviços e como podemos aproveitar para vender mais. Para isso, o nosso convidado é o Geraldo Antônio Silva Júnior, Head Comercial de Franquias e Associações da GetNet. Oi, pessoal, bem-vindos aqui a mais um episódio do Costurando as Pontas. Eu sou a Cíntia, sou conselheira da Bive, agora sou apresentadora de podcast também, e estou aqui com o Michel. Olá, Cíntia. Estamos aqui com o Geraldo. O Geraldo hoje é o Head Comercial de Franquias e Associações da GetNet Santander. Bom, bem-vindo, Geraldo. Obrigado. Obrigado aí por estar aqui com a gente. Cara, primeiro me conta um pouquinho sobre você, me conta um pouquinho como você chegou na GetNet, o que você faz hoje. Vamos lá, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Já adianto que a Bive é um parceiro grande de longa data para nós da GetNet, um parceiro muito importante na conquista de clientes, no crescimento de mercado, né? A gente busca cada vez mais fortalecer parcerias assim. Bom, minha história eu comecei a trabalhar bem cedo, né? Comecei a trabalhar com 14 anos como professor de informática para idosos. Então, assim, essa questão de ensinar, questão de instruir, sempre veio desde pequenininho, que minha mãe foi professora há muito tempo, minha avó também, então gostei muito de seguir nesse caminho, né? Meu segundo emprego aos 16 anos foi um estágio, eu comecei a faculdade de economia muito cedo, aos 16 anos, e foi um estágio no Banco do Estado do Espírito Santo, Banestes, lá no Espírito Santo, eu sou capixaba, e já tive essa primeira vivência com banco. Depois daí passei por diversos outros lugares, já trabalhei em diversas associações de supermercado. Então já está assim, familiarizado com o esquema, né? familiarizado, sabe? Já tenho na veia assim, a importância da gente ter algo padronizado, da gente ter algo bem estruturado para apoiar e a importância de apoiar os associados. A GetNet, eu cheguei na Get há 5 anos e meio atrás, beirando 6 anos já. E não sei se muitos acreditam ou não, foi através de um sonho, literalmente um sonho. Eu passei por um período de uma situação financeira bem complicada na época e eu tive um sonho que eu recebi uma apostila de boas-vindas com a logo do Santander e tinha um G, eu não fazia ideia do que era aquele G. E como eu já sou familiarizado em ter sonhos assim, eu falei, vou atrás do Santander, eu vou trabalhar no Santander. E foi o que eu fiz, né? Tirei as certificações, já tinha trabalhado em banco, sabia as certificações que precisava tirar para trabalhar. E fui de agência em agência do Santander, em Vitória, passando e deixando o currículo. Quando me surgiu uma oportunidade, não como funcionário do banco, mas como consultor externo, que são hoje os nossos, o que a gente chama de força de vendas externas, que é uma empresa terceirizada que nos apoia com os consultores para angariar clientes e conta corrente com o Santander. Então, eu tive a oportunidade de entrar nessa empresa e gerenciar uma equipe. E depois de 6 meses, eu recebi o convite para vir para a GetNet como executivo comercial. Eu inicialmente comecei como executivo lá no Espírito Santo, dando suporte a agências, aos gerentes nas conquistas de novos clientes. E depois, por um motivo, uma necessidade da minha esposa, nós mudamos para Mogi das Cruzes. Foi quando eu me aproximei mais da sede e recebi posteriormente, há 1 ano e meio, o convite para liderar o time de franquias e associações. E a Bive já era um grande parceiro meu, porque eu utilizava a Bive, eu chegava no lojista, eu vendia a ideia da Bive, colocava em contato com o Newton para se associar, para a gente conquistar o cliente e trazer
trazer ele para a GetNet porque também. a GetNet está desde o início, né, da ABIV. Essa parceria é desde o comecinho da associação mesmo, né? Sim, eu te confesso que eu não lembro exatamente quando começou os primeiros contatos, né? Eu não estava na área ainda, mas desde que quando divulgou dentro da GetNet, eu sempre trabalhei a BIV, carregava a informaçãozinha, eu fiz um panfletinho para mostrar as vantagens que o lojista teria se associasse e sempre fazer esse trabalho de porta a porta para angariar associados e clientes. Agora é bacana. Então, Geraldo, agora a gente vai começar a falar um pouco, depois desses anos de experiência, trabalhando com associações e tal, qual que é a sua visão hoje do mercado? E, se possível, falar um pouquinho mais especificamente do mercado de moda, vestuário, confecção. Você acha que a gente pode ficar otimista? Se a gente tem que ficar mais cauteloso? Qual que é a sua visão, assim, pós-pandemia, né? O que você está sentindo aí? Eu acho que pós-pandemia ele veio até bem aquecido, né? Porque por um período os consumidores eles estavam naquela ânsia, não sabiam como que seria o pós e quando seria o pós, né? Então a gente viu aquele boom das varejistas, grandes varejistas na internet vendendo, vimos ações aí subirem valor monstruosamente durante o período da pandemia, mesmo com a pandemia, Hum. né? E os consumidores eles estavam afoitos para liberar, poder ir na rua, frequentar os estabelecimentos. Então, acho que nesse período o mercado no geral teve que se adaptar, né? Para se ajustar de acordo com o novo normal, que é o que a gente chamava. E também se preparar para o que viria depois, né? Preparar a equipe de vendas, preparar toda uma estrutura para atender o cliente que estava ansioso para visitar os estabelecimentos, né? Fugir um pouco da compra online e ter aquele calor, a emoção de estar ali pegando o produto, né? O brasileiro gosta muito de olhar Uhum. com as mãos, né? Hum. Então, eu acho que teve essa expectativa muito grande de aumento de consumo. Eu acho que no varejo de modas, de confecção, sofreu um pouquinho, porque as pessoas elas passaram a focar em outros bens de consumo, como a gente viu muita live, então cerveja, iFood, quem se adaptou com novas opções de pagamento conseguiu sustentar as vendas, né? E vestuário foi algo que as pessoas deixaram Hum. um pouquinho de lado, Ninguém né? saía de Porque casa, né? ninguém saía de casa, não precisava. Aham. Apesar de estar todo mundo muito ansioso para ter uma roupa nova, para estar Uhum. voltando a se vestir bem, mostrar as roupas, né? Novamente, deu uma freada. E eu acho que o grande desafio da confecção, do revendedor, é simplesmente ele se adaptar a novas tecnologias. Que a gente vê hoje as big techs trazendo soluções de você conseguir já provar a roupa pela webcam, pela uma realidade aumentada, né? Eu acho que isso vai demorar a chegar ainda no nosso varejo de rua, mas é um caminho que é uma grande tendência, né? E eu acho que, voltando nos desafios, além de se adaptar às novas tecnologias, eu acredito que o varejo ele também tem a questão da gestão. Então a gente entra no tema da gestão porque muita gente é aventureiro, é marinheiro de primeira viagem, né? Alguns já têm experiência no mercado, mas não estavam preparados para encarar a realidade como foi. E o grande desafio simplesmente eu vejo que está na gestão. Porque hoje, dentro de casa, nós temos a informação que um cliente de associação e franquia, o ciclo de vida dele é 7 vezes maior do que um cliente comum. Então, esse dado muito importante. Significa o quê? Que um franqueado e um associado, ele tem suporte, ele tem direcionamento. Então, a importância da associação é algo sem igual para ele. Porque vocês dão todo o direcionamento, vocês dão suporte, encaminham o associado para os parceiros que vocês já têm homologados, né, conhecem já de longa data, dão direcionamento. Confesso que eu não sei se dão algum suporte de gestão financeira, mas a maioria das associações a gente vê fazendo isso também. Então, isso se prova com os números, né? Ele
consegue ficar no mercado 7 vezes mais que um cliente, que um varejista comum. Sozinho, né? Sem Isso, ninguém por trás. exato. Bacana. E você falou muito assim da questão das tecnologias, né? Do online. Eu acho que a gente para falar um pouquinho mais sobre meios de pagamento, né? Da GetNet, você podia falar para a gente um pouco, explicar um pouco como é que funciona, né? Como é que funcionam os meios de pagamento, esses termos que a gente ouve muito, né? Adquirentes, lojistas, enfim. Explicar um pouco esse fluxo e contar um pouco para a gente como é que, além do que a gente já conhece, que é no meio físico, a maquininha e tal, como é que funciona para a internet, para outros meios digitais, né? Como é que a GetNet tem trabalhado nesse sentido? Bom, legal. A GetNet, diferente de que muita gente pensa, né, que é uma empresa só de maquininha, a gente tem um desafio muito grande de mostrar que nós somos além disso, né? Nós somos uma empresa com posicionamento tecnológico, somos uma empresa de soluções tecnológicas. Nós começamos lá em Campo Bom, no interior do Rio Grande do Sul, como uma empresa de recarga, uma empresa irmã da Ticket, né? E depois evoluímos, quebramos o duopólio era a VisaNet na época, e entramos como um terceiro adquirente no mercado, né? O adquirente justamente aquela peça no mercado que ele faz a captura das transações, processa as transações e liquida essas transações, né? O adquirente, ele gere o dinheiro do lojista. Ele está entre o lojista e o banco. Isso. Uhum. Ele está entre o lojista, o banco e o emissor do cartão. A gente faz essa ponte, se comunica com os três, né? Hoje, só para os ouvintes saberem, quais são hoje os principais adquirentes no mercado hoje? Temos nós, a Cielo, a Rede, a Stone, a PagSeguro, são os maiores hoje do mercado. A gente vê muito adquirente novo, né? Mas a gente tem que ficar atento para um ponto, porque nem sempre são adquirentes. São subadquirentes. Então, são empresas que foram formadas e utilizam tecnologia de algum adquirente. Só a tecnologia para capturar o cartão, fazer a comunicação entre o emissor e entre o banco. Na maioria das vezes, na maioria das vezes, não, desculpa, eles fazem a gestão do capital do lojista. Aquela agenda ali, aquele valor que ele vendeu no cartão ali, no parcelado, no crédito, tá em poder do subadquirente. Então, tem que ter muito cuidado hoje no mercado, porque está surgindo muita empresa aventureira e tem que saber se a empresa é homologada, se ela faz a liquidação na CIP, que é a Câmara Integradora de Pagamentos, que é a padrão no Brasil hoje, que faz todos os processamentos de pagamento. Tem que saber se a empresa, quem está por trás dela, quem dá o suporte. Toda adquirente tem um banco por trás? Nem toda, não seria algo necessário, mas hoje a nossa realidade dos maiores adquirentes é essa. Uhum. A Cielo, nós temos o Banco do Brasil, o Bradesco por trás, a Rede temos o Itaú e a GetNet o Santander. É um sinal de segurança, você saber Sim, que tem um banco por trás. Exato. Então, assim, eu sou suspeito, é claro que eu vou defender a minha, mas eu acho que ao escolher um adquirente, você tem que saber quem está por trás, quem é o parceiro que está por trás ali suportando toda a operação. Hoje, num cenário apocalíptico, o Santander não deixaria os clientes na mão, né? Não daria calote nesse aspecto. Então, falando de players de mercado, nós temos, voltando a falar dos subadquirentes, nós temos grandes players que rodam conosco, eu não posso citar nomes aqui, mas são clientes bem conhecidos, que têm a maquininha com a cara deles, que tem todo um sistema de pagamento, de gerenciamento de recebível, que utilizam o nosso sistema hoje para rodar os meios de pagamento deles. E falando um pouquinho de tecnologia, como eu falei, a Get se posiciona como uma empresa de tecnologia, né? Nós temos bastante opções além da maquininha, né? Nós temos o link de pagamento, que hoje, na pandemia, foi uma ferramenta que ajudou muito o lojista. Ele negociava pelo Instagram, pelo WhatsApp, fugia do iFood, né? Porque o iFood praticamente é um sócio que leva 27% quase do valor da venda.
Ele fugia do iFood, negociava com o cliente direto no WhatsApp, enviava o link de pagamento da GetNet, o cliente pagava. E o mais importante, o link de pagamento ele tem um sistema antifraude que roda por trás. Hoje as nossas plataformas digitais elas têm um antifraude. Inclusive nós recebemos um prêmio, importante falar, um prêmio da Visa e da Elo como a empresa mais segura de e-commerce no Brasil. Então a gente tem um sistema de gestão de riscos bem robusto. Né? O que o antifraude faz na prática? Ele analisa todas as informações ali de geolocalização do comprador, de informações do cartão que foram inseridas, se aquele cartão já tem índice de fraude no mercado, se não é o comprador, não é o portador do cartão, qual é o grau de ligação que ele tem, se é um parente, se não é, se é alguém que nunca esteve perto do outro. Então, assim, por segundo, o antifraude faz todas essas verificações. E aí a aprovação é rápida? Porque assim, tem outras operadoras de cartão, por exemplo, que a gente... eu falando como confecção, tá? Eu vendo para o meu cliente via WhatsApp, mando o link. Aí a pessoa coloca todos os dados do cartão e tal, e aí demora sei lá quanto tempo para aprovar. Fica em análise por horas, às vezes. Né? E isso acaba prejudicando, às vezes, a gente, né? Como lojista. Quão rápido é esse... Instantâneo. A nossa verificação é instantânea, a não ser que tenha algum ponto de observação ali que envolva níveis maiores de segurança, que precisa gerar algum alerta da pessoa que está tentando fazer a compra. Então, a gente trava por segurança do lojista. Mas 99% das transações, elas são instantâneas. Elas têm a aprovação ou não de forma instantânea. E outra coisa que também acho que às vezes as pessoas confundem é o antifraude com o seguro. Né? Então, antifraude é uma verificação que vocês fazem antes, né, de aprovar a transação, mas se houver uma fraude, não significa que eu estou seguro, que o banco, o GetNet ou alguém vai me pagar, eu como lojista, certo? Isso, certo. O antifraude ele age de forma preventiva. Né? Eu evito ao máximo, eu faço todas as buscas, cruzo todas as informações necessárias para garantir que aquela venda ali ela é uma venda segura para o lojista. Só que nós não temos gestão sobre o comportamento do comprador posterior à venda. Então, o que acontece? Ele pode, por algum motivo de má fé, por motivo de desacordo comercial, não receber o produto, ele tem o direito, o Código de Defesa permite ele fazer isso, ele tem o direito de ligar na operadora dele e falar que ele teve um problema. Muitas vezes, por má fé, ele fala que não reconhece A compra, né? a compra. Uhum. Então, isso de fato é um risco. Né? No Brasil, a gente tem muito essa prática. Nesse caso, o que acontece, né? Acho que tem gente que não tem muita clareza disso, né? Então, vamos supor que acho que para muita gente, independente se passou na maquininha no físico ou se gerou um link de pagamento, ele acha, cara, aprovou, ele já acha que o dinheiro vai cair na conta, tá tudo certo. Mas às vezes esse dinheiro ele é estornado de alguma forma e às vezes ele acaba nem sabendo. Tal. Então, citando esse exemplo que você falou, né? O que acontece e como que o revendedor ou a confecção pode se proteger disso, né? Como é que ela pode resolver esse caso? Sim, ótima pergunta. Essa prática nós chamamos de chargeback, né? Essa contestação da venda. Hoje na venda física, a forma que o lojista ele consegue se respaldar é guardando nota fiscal, o comprovante de venda, se a venda foi através de senha, é um ponto desfavorável para a pessoa que quer cancelar a venda depois. É possível cancelar uma venda que você fez no físico? É possível. Porque o cartão pode ter sido roubado. Sim. É possível, mas existem mecanismos que o lojista ele pode se defender para isso. Então, o que acontece quando o cliente, o comprador, ele quer fazer a contestação da venda? Ele liga no emissor do cartão dele, no banco que emitiu o cartão, e fala que simplesmente não reconhece ou que teve um problema, ele quer cancelar. Né? O emissor do cartão comunica a adquirente. A gente verifica todas aquelas informações se batem e nós disponibilizamos no portal, na página principal do portal da GetNet, tem uma bolinha com um cifrãozinho que o lojista ele consegue acompanhar ali os chargebacks, se ele tem alguma disputa em aberto. É importante, eu até recomendo todos que utilizam
olharem todas umas 2 vezes por semana, como forma preventiva. Acho que talvez esse é um ponto que muita gente não tem muita clareza. Então, o que você está falando, então, é toda vez que tiver um chargeback, o lojista, que seja, ele vai ser comunicado sempre através do portal. Sim, Somente através do através portal. do portal e por e-mail. Tá. O que acontece é que algumas caixas de e-mail entendem aquele disparo automático como spam. Então é importante sempre olhar Entrar no lá. portal. Mas o portal, ele traz a informação ali. E como é que funciona lá? Quanto tempo ele tem para responder? E o que acontece caso ele não tenha respondido dentro do prazo que foi estipulado? Isso. Na prática, o que acontece é que o emissor do cartão ele manda um comunicado para a GetNet e a GetNet comunica o lojista. Uhum. Então é como se fosse assim, um perguntando ao outro. Uhum. GetNet, o lojista, você tem a comprovação de que esse cliente fez a compra lá na sua loja, que ele pediu isso, que ele recebeu esse produto? Uhum. Então ali no portal, o lojista ele tem a oportunidade de anexar todos os documentos comprobatórios Uhum. para análise da bandeira. A bandeira do cartão vai fazer essa análise, é quem vai julgar aquela situação, Uhum. não é adquirente. Então, uma vez que o lojista conseguiu comprovar, mostrou nota fiscal, entrega de pedido assinada, nota fiscal, às vezes uma conversa de WhatsApp, o cliente autorizando o envio, autorizando a compra, e a bandeira julga que aquelas informações ali, elas conseguem comprovar de que o comprador estava de acordo, Uhum. o lojista ele recebe aquele valor no fluxo, conforme já estava programado para ele receber. Uhum. Caso não o lojista perca o prazo de 12 dias para enviar a defesa e não apresente essa defesa, a bandeira julga que o lojista não tinha informação nenhuma e que o consumidor estava com a razão Uhum. e debita esse valor da agenda. Caso o cliente já tenha recebido alguma parcela, o lojista tenha recebido alguma parcela, a adquirente vai lançar um débito na agenda de recebíveis valor. dele Uhum. no valor daquela parcela. Caso tenha, vamos supor, desses 12 dias, né? Porque às vezes o lojista ele não entra na plataforma de uma forma periódica, então às vezes ele esqueceu, ficou um mês sem entrar lá, ele viu. Tem alguma forma de contestar depois desse prazo de 12 dias? Depois que perdeu o prazo, não. Porque, como eu disse, a decisão fica toda nas mãos da bandeira. Tá? Não é a adquirente que toma essa decisão de lançar o débito. A bandeira que manda é algo mandatório para nós efetuarmos o débito na agenda. Então, pessoal, fica a dica. Entrem no portal. Entrem no portal. Umas 2 vezes por semana, é isso, Exato. né? Uhum. Exato. E você disse, Cíntia, sobre o seguro, né, das transações. Nós vemos no mercado hoje algumas adquirentes trabalharem com o chargeback garantido. O que significa isso? Que mesmo que aconteça uma fraude, o lojista vai receber aquela transação. Uhum. Só que o que acontece? Hoje, fazer uma analogia aqui, um devedor no mercado que fica devendo sempre, ele vai conseguir crédito fácil? Não vai. Da mesma forma, o estabelecimento que tem um alto índice de fraude, mesmo que garantida pelo adquirente, ele fica marcado, ele fica com registro nos adquirentes. Então, os adquirentes se conversam, né? Tem um banco de dados sobre os clientes. Então, isso pode acontecer daquele estabelecimento ele ficar marcado e ter um descredenciamento por falta de interesse comercial, ou não conseguir um credenciamento em outro adquirente e não saber o motivo. Quando a gente vai analisar a fundo, são situações como essas. Então, assim, num certo ponto, a um certo nível é benéfico para o estabelecimento ter isso, mas, por outro lado, pode ser prejudicial porque cria um histórico ruim dele no mercado. E também onera nas taxas, né? Nós vemos hoje alguns adquirentes trabalharem com chargeback garantido a 5% para trabalhar nessa modalidade. Então, 5%. 5%, além da taxa que eu já pago, 5% ou total? O total, composição. Tá. Entendi. E tem algum outro risco, por exemplo, tirando o chargeback, tem algum outro risco que existe hoje no mercado, que pode acontecer de ele estar perdendo o dinheiro que ele acha que já vendeu? Sim, infelizmente a gente vê um alto índice de troca de máquinas, né? Alguém se credencia de forma fraudulenta. Hoje esse índice dentro da GetNet é quase zero, né? Tá perto de zero, mas nós vemos acontecer bastante no mercado. Ele tem uma maquininha amarelinha lá no balcão do estabelecimento, o fraudador vai lá,
faz um credenciamento com um nome parecido, às vezes troca um N por um M, ou bota um pontinho para diferenciar e vai lá naquele E estabelecimento troca a e máquina. troca a máquina. Quando o lojista vai perceber, ele já está faturando para o fraudador há muito tempo. Então, isso ainda acontece bastante, principalmente Nossa. estabelecimentos que têm muitas máquinas. Mas aí ele então, é como então esse fraudador ele criasse tipo Uma uma empresa empresa, nova, com uma razão Isso, social tipo super parecida. exato. Entendi. Nossa. E o que eu recomendo para o lojista se prevenir disso é, Uhum. no portal, por isso que é importante usar o portal. No portal, cada estabelecimento ele tem o número de série das máquinas que estão disponibilizadas no estabelecimento dele. Faz a Entendi. conferência uma vez por semana. Uhum. Olha lá se bate a numeração ou coloca algum adesivo para diferenciar, Uhum. algo que alguém que chegar ali para trocar a máquina, na hora que colocar, não vai conseguir deixar uma máquina igualzinha. Uhum. Então essa é a minha recomendação para evitar esse tipo de fraude. Entendi. Nossa, essa eu nunca tinha ouvido falar. Acontece muito com postos de gasolina. O movimento de Uhum. carro ali o tempo todo Aham. E às vezes você acontece, pega a maquininha dentro do carro, né, pra pagar. troca ali, deixa debaixo do banco, Caramba. acontece bastante. E aí você tinha falado, então a GetNet ela oferece serviços de meio de pagamento, né, da maquininha, e dentro do online você tinha comentado dos links de pagamento. E aí também tem muita gente, né, abrindo sua loja virtual, e-commerce. Você pode explicar um pouquinho, hoje a GetNet ela tem uma solução para quem tem e-commerce hoje? E caso sim, como é que funciona hoje? Temos uma solução, um produto que a gente chama de plataforma digital. O que que ela é? É um ecossistema de produtos digitais para quem quer ter um e-commerce robusto. Dentro desse ecossistema, nós temos a emissão de boleto, temos a venda no Pix, temos o conciliador financeiro, que é uma ferramenta importantíssima para quem quer controlar, ter gestão do negócio. Temos o cofre, que é aquela modalidade que permite o comprador, o cliente, ele cadastrar o cartão uma vez só, assim como o Uber faz. Você não Uhum. precisa colocar os dados do cartão o tempo todo, então a segurança de guardar aquelas informações fica conosco. Nós temos a recorrência, que são para aqueles clientes que trabalham com modelos de mensalidade, de assinaturas mensais. Eh, e temos o antifraude também, que é importantíssimo, que está ali rodando por trás de toda a transação. Hoje, como é que funciona, por exemplo? Para quem tem e-commerce, ele tem que escolher uma plataforma de e-commerce, seja uma VTEX, uma loja virtual, uma nuvem shopping. Eh, e caso alguém tenha vou dar exemplos mais populares, né? Então, sei lá, VTEX, Magento, nuvem shop, loja virtual. Vocês também funcionam como gateway de pagamento? Você pode explicar um pouquinho como é que funciona essa parte? Como é que alguém que tem essas plataformas consegue usar a GetNet também? Sim, nós temos integração com as principais plataformas do mercado, né? O pré-requisito básico é que o lojista ele tenha já uma plataforma contratada, Uhum. né? O que que nós fazemos? Nós geramos a chave para ele conectar as transações, para ele transacionar com a GetNet dentro da plataforma dele. Então, a partir do momento que ocorre essa conexão, ele vai transacionar tudo pela GetNet, com o nosso antifraude, com todos os Como se serviços que a fosse gente. uma outra maquininha. Isso, uma maquininha virtual, digamos assim, E, né? e essas taxas, e para quem tem e-commerce, integrando, vamos supor que um associado tenha e esteja usando o Nuvem Shopping. Então vocês, por exemplo, têm uma integração direta com o gateway de pagamento da Nuvem Temos. Shopping. E como é que funcionam as taxas? As taxas são as mesmas? São diferentes do Ó, físico? aqui uma informação importante para vocês, tá? Hoje, dentro de todas as associações que eu tenho dentro da carteira, a Biv é a única que nós temos as mesmas taxas do físico para o e-commerce. Isso é um diferencial muito grande no Uhum. mercado. Nós vemos os concorrentes adicionar 2%, dobrar o valor ali, a gente está trabalhando com vocês para a mesma, Então é a mesma taxa para maquininha física, para para o o e-commerce e para o link site. de pagamento também. Bacana. Não, Consegue manter. entendi. Não, legal. É porque realmente, assim, eu vejo, né, para quem tem site, às vezes por exemplo, a Nuvem Shop, ela tem a própria meio de pagamento dela e às Sim. vezes os preços, nossa, as taxas são bem altas lá. E aí fica São bem porque competitivo. eles precisam compensar o risco, né? Eles precisam compensar o risco da operação. Se rolou alguma fraude, Uhum. eles precisam ter uma margem ali para pagar esse lado, da fraude, do prejuízo, né?
Então, como a gente confia bastante no nosso antifraude, a gente consegue ser agressivo no e-commerce. Não foi à toa que recebemos o prêmio da Visa e da Elo, né? Importante falar, 93% de aprovação das transações. Há um índice de aprovação maior do mercado. Então, nossa visão é, por exemplo, eu sei que, tipo, geralmente, né? Em média, você pega, tipo, Mercado Pago, Mercado Pago, a própria Nuvem Shopping, são gateways que tem umas taxas, assim, meio altas. E aí, na sua visão, então, é mais para esse risco que eles têm, então. Exato. É. Exato. O Mercado Pago, por exemplo, é alguém que é um player que fornece o chargeback garantido. Uhum. Então, ele precisa compensar, como se fosse um seguro, né? Precisa compensar caso ocorra alguma fraude ali para reembolsar o lojista. E em relação ao boleto, como é que funciona? Eu acho que quem tem e-commerce também tem algumas dúvidas, no sentido, como é que funciona boleto, né? Que às vezes tem gente que tem coisa, tem às vezes é gateway que é por boleto gerado, pago, cancelado também às vezes tem custo. Como é que funciona hoje com vocês? Essa negociação de boleto, nós temos a parceria com o Santander para emissão de boletos. Uhum. Então, o que o associado negociar com o gerente dele na questão de emissões, a forma de cobrança dos boletos é o que vai prevalecer na nossa plataforma. Uhum. Então, vai de acordo com a negociação que ele tem. Vai variar um pouco de acordo com a necessidade dele, a quantidade de boletos que ele emite. Então, seria algo um pouquinho mais customizado. E tem caído bastante boleto com o Pix? Acho que Tem, bastante. É. Bastante. Eu ainda acho o Pix, eu confesso que eu acho ele muito pouco prático, né? Só que as empresas, elas preferem, elas estimulam o acho que comprador a utilizar. muita empresa dá desconto, né, para Dá você um desconto pagar. adicional para pagar no Pix. Uhum. Né? Eu ainda acho que vai melhorar muito. A gente tem um caminho pela frente para ser algo mais intuitivo. Hoje eu consigo, com o meu relógio, pagar no débito. É muito mais rápido do que eu abrir o aplicativo do meu celular, abrir o aplicativo do banco para fazer o pagamento no Pix. Então, acho que a gente tem um desafio pela frente ainda de melhorar essa jornada de pagamento no Pix. Geraldo, você falou de outros serviços, quando você estava falando dos serviços, antes de você falar do cofre, você falou de alguma coisa de conciliação. Isso, conciliador. Fala um pouquinho pra gente, explicar pra gente o que é esse serviço. O conciliador, ele é aquela pessoa que fica no estabelecimento conferindo notinha por notinha. Né? Muitas empresas, ele paga uma pessoa para ficar o dia todo ali para conferir os slips do cartão, com os pedidos, com tudo. O conciliador, ele faz isso de forma praticamente automática. Né? Ele integra com o sistema do PDV do lojista. Aí, para a gente colocar isso em prática na GetNet, a gente precisa saber se o PDV dele é homologado para poder fazer a integração tudo certinho e rodar de acordo com as necessidades. O conciliador, ele é um dedo duro. Né? Ele vai apontar ali onde está o erro, se a transação ela foi processada, se ela não foi, se ela está aguardando verificação do adquirente por algum motivo de segurança, qual a taxa realmente foi cobrada naquela venda, se o pagamento daquela venda já foi feito no banco, se o banco recebeu aquele pagamento. Então, você consegue direcionar um funcionário que está fazendo aquela conferência ali no dia todo para fazer outra função dentro do seu estabelecimento, visto que você vai ter um conciliador e com meia hora do dia dele, ele vai conseguir fazer todas as conferências. Então, é uma ferramenta muito importante para quem quer ter um pouco mais de gestão do negócio. E essa é uma ferramenta já inclusa ou é uma ferramenta à parte? No nosso e-commerce, nós temos já está incluso dentro do pacote. Tá. Na adquirência física, é um produto que a gente faz uma contratação apartada. Nós temos hoje dentro de casa uma empresa chamada Altar. A Altar, ela é uma empresa que ela é uma integradora de TEF, né? Faz a integração entre o PDV e a maquininha. O Pimpad, aquela maquininha com fio que a gente vê ligada no caixa, igual os mercados. Eu dou um exemplo sempre dos mercados, né? Aquilo ali é um Pimpad. Então, quando você vê aquele tipo de maquininha, você sabe que o cliente está usando o que a gente chama de TEF, que significa Transferência Eletrônica de Fundos. Então, o TEF, ele dá mais gestão por quê? Ele evita
que o atendente, o vendedor ali, ele digite o valor errado da compra, né? Porque ele vai ler a informação, a pessoa vai bipar o produto no sistema e o sistema já vai ler. Quando der o comando para pagamento, ele vai enviar a soma certinha para a maquininha. Então ele evita digitar um zero a mais, digitar um zero a menos. Então ele traz mais segurança para a venda do estabelecimento. E Altar, hoje no mercado, para quem quer trabalhar com TEF, tem vários fornecedores. Tem a Citef, tem a Paygo, nós vemos vários players no mercado. A Altar é uma integradora assim como eles. Como ela está dentro de casa, a gente tem pacotes diferenciados também para clientes GetNet e Santander. Um exemplo, hoje um cliente que fatura 170 mil nas maquininhas, ele tem um conciliador e o TEF de forma gratuita. Ele não precisa buscar no mercado um parceiro, ele já tem dentro de casa aquilo ali, tudo dentro do pacote da oferta dele. E para um lojista que trabalha de uma forma mais simples, porque às vezes ele pode até ter uma maquininha, mas não necessariamente ter um sistema de venda. Você tem alguma sugestão de como que ele poderia, de uma forma mais eficiente ou produtiva, fazer essa conciliação? Temos sim, nós temos um POS chamado POS TEF, a maquininha, a gente chama de POS, Uhum. né, se a nomenclatura não for familiar para quem está nos ouvindo. A maquininha, que é o POS, nós temos a versão dela chamada POS TEF. O que ele faz? Ele é um POS que faz uma venda conciliável. Então você pode atrelar naquela venda ali no momento da venda um número de pedido, um número de nota. Você digita ali. Então você vai ter esse controle muito mais facilitado depois nas conferências para fechamento de caixa. Então ele tem essa opção também. Ele também pode ter o conciliador mesmo sem utilizar o TEF. E é como se fosse uma maquininha normal, só que você consegue adicionar mais informações, então, Exato, na transação. exato. Interessante. E não sei se você gostaria de perguntar algum tema mais de tecnologia. Um tema que eu gostaria de trazer aqui, que é muito interessante, principalmente para o ramo de vestuário, é que a GetNet está muito antenada em trazer novos parceiros, novas empresas, novas soluções para dentro do ecossistema GetNet, né? Nós adquirimos uma empresa recentemente chamada AI. Ela é uma empresa de tecnologia também, que traz uma solução embarcada no POS. Naquele Smart POS, vocês devem conhecer, que tem as telas touchscreen, que é tipo um celular, que é a Sim. plataforma Android. A AI, ela traz um PDV ali dentro do POS. Então, você pode bipar produto, pode dar entrada em produto no estoque através do POS, você pode tirar foto. Ele tem sistema de gestão de fidelidade. Então, você com o CPF do cliente, você já consegue saber o que ele está acostumado a comprar ali na loja e você consegue fazer relatórios disso depois pela nuvem, né, através do As grandes computador. varejistas devem usar isso, porque eu acho que eu já vi, assim, em lojas grandes. Usam bastante. Não sei se é exatamente esse, mas eu já O vi. conceito é bem parecido. Tanto vendo controle de estoque, Isso. consegue ver os dados do cliente pelo CPF. Eu acho que até realizar pagamento. Sim. Né? Então agiliza, né? O vendedor com o PDV ali na mão, você dispensa toda aquela parafernália de equipamentos ali, de um computador parado, ocupando o espaço da loja que você poderia estar expondo mercadoria só para aquilo, uma impressora fiscal que é caríssima, porque o PDV ele também emite o cupom fiscal. Então você traz uma redução de custos e de espaço dentro do estabelecimento e agiliza o atendimento ainda, né? Consegue pegar o vendedor no impulso, né? No passado nós fizemos um estudo o Magazine Luiza, na verdade, fez um estudo que 50% dos clientes, algo em torno de 50%, colocava o produto no carrinho e até na hora da saída da loja ele devolvia para a prateleira. Então, como na época nós já éramos parceiros deles, eles nos pediram uma solução. Foi o que a Altar fez, desenvolveu para eles. Nós desenvolvemos um tablet com a maquininha, entre aspas, integrada ali dentro, para o vendedor já pegar ele no impulso. Colocou dentro do carrinho, opa, vamos cobrando aqui, vamos fazendo sua compra. E isso alavancou as vendas deles e reduziu o índice de desistência, né? Então, hoje, na palma da mão do vendedor, um dispositivo desse, né, pode ser uma ferramenta, um aliado muito forte ali para alavancar as vendas. E esse serviço já está disponível? Tá disponível.
tá disponível. Quem tiver interesse pode nos chamar. É, ele, Caso alguém, por exemplo, caso alguém já use um sistema de venda, teria necessidade de integrar ou daria para usar em paralelo? a gente pode fazer o estudo de viabilidade de integração, Uhum, né, para saber se seria compatível, sem ele perder informação nenhuma, só chegar a encaixar o novo sistema, uhum, ou ele poderia utilizar de forma como um adicional uhum. ali, um paralelo para a utilização dele. Entendi. Interessante. Você falou um pouquinho de evolução de meios de pagamento. Como é que você enxerga, além do. Você falou que o Pix ainda tem muito que evoluir. É, tem alguma outra coisa que você enxerga ainda como evolução? Algum novo meio de pagamento? É, a gente também estava até falando, antes da gente começar aqui, que você falou de pagamento via WhatsApp. Fala pra gente, assim, o que mais que tem de tecnologia que tá disponível ou que você vislumbra que tá para acontecer? Sim, hoje lançamos recentemente o WhatsApp Pay, né, que é o perfil comercial do WhatsApp, ele consegue criar um catálogo de produtos, uma vitrine de produtos dele ali dentro e integrar uma forma de pagamento, um adquirente ali para processar as vendas. E o comprador ele consegue cadastrar o cartão dele através de um cofre que o WhatsApp tem, que fica ali salvo as informações e ele compra no catálogo, no perfil WhatsApp Business que ele quiser. E nós estamos preparados para isso já, nós já estamos fazendo a integração. O cliente hoje, GetNet, ele já consegue entrar no aplicativo GetNet, se chama GetNet Brasil, além de ter toda a gestão do negócio dele na palma da mão, como recebimentos, o que vendi, o que vou receber, ele tem nas opções também de ser produtos e serviços a opção de habilitar o WhatsApp Pay por ali. Então já estamos preparados para isso. E falando de futuro, né, uma novidade que nós não estamos familiarizados aqui no Brasil ainda, mas já está acontecendo lá fora, é o Tap on Phone, que é o celular como maquininha de captura de venda no cartão. Então, daqui a pouco nós vamos ver o seguinte: um celular cadastrado para receber e outro celular cadastrado para pagar, os dois se encostam e ocorre a venda. Né? Então a GetNet já está se preparando para isso. Né? Nós já estamos. Uma grande preocupação nossa é a segurança disso. Né? Então, muitas vezes, o produto é lançado pelas outras adquirentes, mas a GetNet veio um pouquinho depois, porque a gente preza pela segurança. Né? Esse é um dos principais pilares que a gente sustenta dentro de casa. E a gente estuda todas as brechas que aquilo ali existe, de forma que a gente, quando lançar um produto, lance algo seguro para ambas as partes, para o pagador e para o comprador. E o que eu vejo de desafio de tecnologia para o futuro, que é um grande desafio para as bandeiras dos cartões, para as adquirentes, é você reduzir a sensação de compra no ato da compra. Né? Hoje, quando você tira um dinheiro da carteira, você tem a sensação de compra. Quando você tira um cartão, você tem a sensação. Quando você utiliza um relógio, um celular, você já não tem essa sensação. Quantas pessoas que falam que vão passando o relógio, passando o relógio, passando o relógio, daqui a pouco se assusta com o valor da fatura. Mas eu me assusto usando cartão mesmo, nem sinto lá gastando, só leva um susto na fatura, só. E hoje um desafio é fazer com que o consumidor gaste sem perceber que está gastando. Para se tornar algo ali fácil, prático para ele. É melhorar a experiência de Melhorar a compra, né? experiência, Ele não exato. sentir que tá gastando, tá só aproveitando, sei lá. Exato. Hoje nós já vemos lojas no Starbucks, a pessoa já consegue fazer o pedido, quando ele está chegando perto da loja, a loja já está preparando o pedido dele, só vai no balcão e pega. Né? E já foi feita a cobrança dele ali sem ele perceber. Então, a gente está caminhando cada vez mais a passos largos para melhorar essa experiência da compra. E aí você tinha comentado, então hoje assim, muita gente conhece a GetNet mais como trazendo esse serviço principal, carro-chefe em termos de meio de pagamento, mas a gente entende que a GetNet, junto com o Banco Santander, tem alguns outros produtos que são bem relevantes para o mercado hoje. Qual outro produto você consegue imaginar aí que seria relevante hoje para pequenas e médias empresas hoje? Sim, costumamos falar que nós temos ofertas que se complementam, né? A GetNet é uma empresa do Grupo Santander, é uma empresa do Santander,
mas nós não podemos exigir, por lei, nós não podemos exigir que um cliente seja GetNet, seja obrigatoriamente um cliente Santander. Hum. Porém, nós temos ofertas que se complementam. Por exemplo, um cliente hoje, um associado à BIV, ele tem um diferencial ali de 50% de desconto no aluguel das máquinas. Quando ele é um correntista Santander, de acordo com o nível, o valor do faturamento mensal dele na maquininha, ele pode ter até 3 máquinas isentas, além dos 50% que ele tem. Ele pode ter o conciliador gratuito e o integrador de TEF gratuito. Então, o banco subsidia essa operação. O cliente que antecipa, ele, dependendo dos valores do valor automático que ele antecipa ali no mês, ele pode ter até 7 máquinas isentas. Então, nós temos ofertas desse tipo voltadas para as maquininhas e temos as ofertas de crédito também. O Santander hoje é o único banco no mercado que está financiando o capital para abertura de novas lojas de um parceiro comercial, uma franquia, uma associação parceira. É o único banco que faz a aprovação de 50% do valor do projeto dele para ele abrir uma nova unidade. E carência de manutenção de conta de até 7 meses. Atualizamos agora, era 6 meses, aumentou mais um mês agora, de 7 meses. E se ele tiver o faturamento na maquininha também, a partir de 40 mil ele já começa a ter isenção no pacote de serviço. Então é um benefício para ele abrir uma conta também, porque ele vai ter benefícios que se complementam, que se somam com os da GetNet. Bom, então, Geraldo, eu queria ver com você se você tem algum case ou alguma parceria bacana para inspirar mesmo a gente, contar uma história, para inspirar a gente e os nossos associados. Eu acho que eu tô de frente para um case aqui, né? A BIV já, como eu falei, é um grande parceiro já de longa data. Hoje, dentro de casa, credenciado com o GetNet, nós temos 1.279 estabelecimentos ativos faturando com o GetNet. Representa 88% dos associados da BIV. É o nosso maior case dentro de casa de penetração de base de parceiro, né? Não temos nenhuma outra associação, nenhuma outra franquia num nível tão alto. E isso se deve também a esse trabalho conjunto que a gente vem fazendo com o Santander, que hoje qualquer gerente de Santander ele sabe da oferta da BIV. É uma oferta muito, muito atrativa, né? Super competitiva, né? Muito competitiva. Inclusive, eu como associada, como confecção, já fui abordada por outras adquirentes, né? E ninguém consegue chegar nessa taxa. Não consegue. É E testemunho mesmo. não, é verdade. O concorrente hoje que quer abordar um estabelecimento, quando vê a taxa da BIV, ele já vai saindo de fininho, porque é um desafio, né? E isso, como todas as adquirentes têm praticamente o mesmo custo, isso só essa taxa, até abrindo o coração aqui para vocês, essa taxa, se a gente olhar só faturamento de maquininha, ela traz um prejuízo para a GetNet. Se olharmos só número de taxa por taxa. Só que o cliente, quando ele contrata uma antecipação, quando ele contrata um e-commerce, isso começa a trazer serviços de valor agregado, que é o que a gente chama. Então, a conta se fecha. Então, hoje, a conta da BIV, se olharmos só a taxa, ela dá prejuízo. Mas quando a gente olha toda a parceria do cliente que é correntista, do cliente que contrata um produto do banco, do cliente que contrata um e-commerce, um link de pagamento, utiliza um TEF, a conta fecha. Aí torna a parceria bem interessante para a gente. A gente consegue ter a penetração desses produtos e ainda ser agressivo na taxa com vocês. Como case também, hoje qualquer gerente Santander, ele sabe dos diferenciais da BIV, ele conhece as taxas da BIV, então ele busca associados e coloca o associado em contato com a BIV, para o lojista para se associar. Então, hoje nós temos uma ferramenta que o inverso também é verdadeiro. A BIV, ela traz clientes para nós que se tornam correntistas também. Então, é uma parceria de mão dupla, né? Eu enxergo muito, muito valor nessa parceria. E um ponto interessante também, que acho que vale compartilhar, é que muitas vezes a gente aborda um associado potencial na rua e ele fala, poxa, mas eu vou ter que pagar mensalidade aqui. Eu elaborei um simulador que ele considera o cliente pagando a mensalidade, ele compara a oferta da BIV com a oferta que ele tem.
E eu também consigo mostrar nesse simulador todos os benefícios Santander, isenção de manutenção de conta, e no final ele dá a economia ali para ele. Por média, o que eu tenho visto quando eu faço as simulações é que um lojista que utiliza as taxas da BIV, mesmo pagando a mensalidade, ele tem uma economia de entre 4.000 e 6.000 reais por mês. Super se paga. Super se paga. Não, só a diferença de taxa, é uma conta de padaria assim rapidinho já fala. Não, mas legal. Então, assim, para dar uma finalizada aqui no nosso episódio, a gente queria falar assim, para quem está ouvindo a gente e não é associado, entre em contato com a BIV, né, para quiser aproveitar as taxas e todos esses benefícios que o Geraldo compartilhou aqui com a gente. Fala primeiro com a BIV, a gente vai deixar os contatos, telefone, WhatsApp, redes sociais. Para quem é associado e por algum motivo não usa a GetNet, também fala com a gente, que a gente também direciona para o pessoal da GetNet. E acho que a grande maioria que é associada, usa a GetNet, se tiver algum problema no meio do caminho, faltou bobina, ou teve algum problema com pagamento de cliente, ou maquininha que não está funcionando, como é que faz, Geraldo? Com quem que fala? É com a BIV? É com a GetNet? É Santander? Cíntia, nós temos dois caminhos possíveis aqui. O associado que for correntista Santander, ele tem como primeira linha ali de atendimento o gerente dele. Ele pode acionar o gerente tem todas as ferramentas para abrir os chamados, para solicitar o suporte, as informações que ele precisa para prestar o suporte. E se for algum assunto muito específico que o gerente não conseguir, cada gerente tem um executivo GetNet que apoia ele nos atendimentos do dia a dia. Então, ele vai estar bem assistido nesse sentido. Quando o associado não for correntista Santander, ele pode ligar na nossa central, no suporte geral GetNet, DDD 11 4002 4000, né? Ele vai conseguir fazer as solicitações que ele precisa. E o associado que não for GetNet ainda, ele pode fazer a contratação através do e-mail associações@getnet.com.br ou através do telefone 4020 9895, que é uma central específica para atendimento de associados. Essa central específica, inclusive, eu já usei. É específica para associados e o atendimento é super rápido. Eu lembro que não tinha aquela URA, você não tem que ficar apertando milhões de opções. Você já é atendido por uma pessoa super rápido. Então, acho que é bem bacana para o associado. Às vezes o associado não sabe ligar na central geral. Não, esse telefone funciona rapidinho. Aqui realmente é um atalho, né? A gente conseguiu direcionar, focar bastante para o atendimento de associados. Então, como a Cíntia disse, é um atendimento bem prático e rápido mesmo. Que é isso, né? Então, Geraldo, a gente queria agradecer de novo o seu tempo, de você ter vindo aqui para conversar com a gente, para tirar tantas dúvidas, dividir tanta informação. Espero que a gente possa conversar outras vezes, quando vocês tiverem novos produtos e novas soluções, novidades, coisas que podem ajudar a gente, não só como associação, mas como lojista, eu falo, a alavancar as nossas vendas, né? E continuar essa parceria. Muito obrigado, viu? Olha, eu que agradeço a oportunidade aqui. Como eu disse lá no comecinho, meu primeiro emprego foi como professor, então, assim, compartilhar a informação é um prazer enorme, principalmente com um parceiro como vocês. E fico à disposição sempre que precisarem, tiver alguma pauta, que quiserem tirar dúvida, fazer webinar, fóruns, eu fico à disposição, coloco meu time à disposição de vocês também. Obrigada. Obrigado, Geraldo.